Boa noite, amados irmãos, que a paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Já vamos iniciar a nossa live, já vamos iniciar o nosso estudo, e hoje nós chegamos à terceira parte do nosso estudo, né? Na quarta parte do nosso estudo, né? Que nós já estamos falando. Deus controla tudo, né? Nós estamos falando sobre essa questão, sobre essa pergunta que estamos aí discutindo e estamos nos aprofundando na palavra de Deus, né? Sobre esse assunto. Deus controla tudo, né? Esse é o tema. Nós temos aí 9 minutinhos, 10 minutinhos para nós iniciarmos. Sempre eu gosto de abrir um pouquinho antes a live, para que todos vão aí já se acostumando, acessando, vão aí já conseguindo acessar a live, vão conseguindo aí então fazer sala e aí você pode estar acessando. Eu estou abrindo aqui também no meu computador, né? E você também pode ir acessando aí em nome de Jesus. Já nós vamos estar iniciando aí esse nosso estudo. Segunda-feira, a partir das 20 horas, nós temos esse estudo e convido você a estar conosco nesse tempo orando, né? Também estar conosco também nesse tempo orando e clamando ao Senhor. Por isso, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Já nós vamos iniciar. Temos aí mais alguns minutinhos, uns 8 minutinhos, 8 a 10 minutinhos, para iniciarmos a nossa sala de estudos e continuaremos nesse tema tão importante, tão maravilhoso que nós estamos aí ao longo dessas segunda-feiras aí. Nós estamos falando sobre realmente se Deus controla tudo realmente, né? E é interessante que dentro da palavra de Deus nós temos buscado essa resposta, né? E é uma pergunta, e a pergunta para nós é: Deus controla tudo? Né? E essa pergunta nós vamos responder dentro da palavra de Deus. E hoje, interessante que nós vamos partir para um tema dentro dessa pergunta. É uma questão muito importante para os dias de hoje, né? Para entender que Deus está realmente no controle, que Deus está realmente com a providência sobre a nossa vida. Mas o tema hoje é uma outra pergunta que é bem importante, que é: Deus ou acaso? É o agir de Deus ou é o acaso? O que é? Se é Deus ao tempo todo em seu agir, ou se há momentos em que Deus age, ou é momentos que é o momento do acaso. E para isso, nós vamos mergulhar em uma história bíblica que está lá em 1 Samuel, número 4. E aí você já vai pegando a sua Bíblia e já vai abrindo aí para você poder acompanhar. Então é 1 Samuel, capítulo de número 4. E nós vamos destrinchar o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6. Nós vamos estar ali meditando nesses capítulos de 1 Samuel, capítulo de número 4, 5 e 6. Nós vamos estar ali nesse primeiro livro de Samuel. Nós vamos estar meditando nesse tempo, tá bom? Então você já vai preparando aí, nós já vamos orar em nome do Senhor Jesus, já vamos dedicar aí. Então, você que tem o seu motivo de oração, o seu pedido de oração, você pode fazer aí, eu estou acompanhando as perguntas aqui também. Você que tiver qualquer pergunta ou qualquer item para acrescentar, um motivo para acrescentar, um versículo bíblico que você também lembra aí, em nome de Jesus, para acrescentar no mesmo tema e que nós estamos debatendo, que nós estamos conversando, você também pode colocar aí em nome de Jesus, tá bom? Que você possa estar acompanhando e estar aí realmente nos acompanhando e também participando, né? Também porque é muito importante que você possa participar desse tempo aí que nós vamos estar aqui estudando a palavra de Deus, estudando importantes para nossas vidas, né? Esses temas que são realmente cruciais para esse tempo. Eu vou colocar aqui um fundo musical para a nossa oração, né? Um tema para que você possa estar aí meditando conosco, em nome de Jesus. E quero convidar você a orar conosco, tá
tá bom? Quero convidar você a colocar em oração toda a igreja de Cristo Jesus, todos os amados irmãos que estão enfermos, todos aqueles que passaram por esse vírus tão terrível e que estão aí, né, graças a Deus, curados. Vamos agradecer a Deus. Quero que você continue colocando em oração a vida da nossa irmã Marili. Também coloque em oração, nós estamos sempre orando por eles, orando por essa família linda, maravilhosa, que você possa estar orando também, mas principalmente por toda a Igreja de Cristo e também em especial a Igreja Metodista Wesleyana, seja você de Araucária, do Sítio Cercado, do Xaxim, de São José dos Pinhais, do Cajuru, do Pinheirinho, né? Ou seja, da nossa área norte, seja de Colombo, Almirante Tamandaré, de Santa Felicidade, né? Seja qual local que você esteja também de nossas igrejas, mas também em toda a Igreja de Cristo Jesus que tem nos acompanhado. Que você possa colocar isso em oração, sempre. Colocar as vidas que estão sendo curadas. E aí que nós possamos entender que a vontade de Deus é que prevalece sobre todas as coisas. Amém? A providência de Deus está sobre a nossa vida. Creia nisso. Compartilhe essa live para que muito mais número de pessoas possa estar com você acompanhando e possa estar aí junto com você nessa sala de estudo, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, se aprofundando mais na palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, maravilhoso. Tu és o Santo, Deus eterno, soberano. E, Senhor, eu sei que não há o acaso, Senhor, mas tudo é caso da sua mão, Senhor, é providência da sua mão. Não há conosco em que nós cremos, Senhor, que é fruto do acaso. Tudo nós sabemos que o Senhor tem realizado. Tudo nós sabemos que é o Senhor que já predestinou antes da fundação do mundo. O Senhor já então traçou todas as coisas e hoje nós sabemos que vivemos aquilo que o Senhor já fez. Vivemos aquilo que o Senhor já realizou. Vivemos aquilo que o Senhor já predestinou. E quando falamos, Senhor, do Teu poder e da Tua glória, entendemos que só o Senhor é o nosso Deus. Não há outro a qual nós nos rendemos, não há outro a qual nós nos humilhamos, mas nos humilhamos não porque nós somos subjugados por Ti, Senhor, mas porque e agora, Senhor, nós nos humilhamos e nos lançamos aos Teus pés e vamos a Ti, Senhor, como sedentos a um convite, como diz em Isaías 55, Senhor, a um convite. Senhor, aquele que é sedento pela água de Deus, pela fonte da água viva, nós vamos a Ti, Senhor, como sedentos a essa água. Senhor, mergulhamos inteiramente do nosso coração em Tuas mãos, aos Teus pés, porque sabemos que o Senhor é o que está à frente em nossa vida. Pai querido, Pai amado, nesse momento da oração eu intercedo pelos nossos amados irmãos que estão enfermos, por todos aqueles que foram colocados em oração, Senhor, por todos aqueles que talvez eu não estou lembrando o nome agora, mas o profundo da nossa alma, o mais profundo do nosso ser, e eu sei que o Senhor sabe quem é, eu sei que o Senhor sabe aonde está, e agora o Senhor visita-os, ó Pai, com o Seu Santo Espírito. Ó Pai, alcança-os, dê renovo ao seu coração, que eles possam aceitar o convite, Senhor, para saciar a sua sede, as águas que o Senhor tem nos dado. Que eles possam mergulhar, Senhor, nessas águas. Que eles possam, Deus, não ser saciados tão somente com qualquer coisa que há aí no mundo, mas que eles tenham sede de Ti, Senhor. E ao a nos converter, a nos arrepender e a voltarmos a Ti, Senhor, a todo momento. Desde quando o Senhor levantou Abraão para criar o seu povo, para dar início ali à história da salvação, para dar início ali então à história de antepassados de Jesus Cristo, da árvore genealógica do nosso Senhor, ali o Senhor dá início ao projeto, então, aqui terreno à salvação, porque o projeto da salvação já tinha sido iniciado desde a eternidade.
Mas o projeto da salvação iniciando então aqui, o projeto terreno da salvação iniciando com Abraão, Senhor. Deus, quando o Senhor começa então a criar o povo, quando o Senhor começa a mover o povo e a cuidar desse povo, Senhor. Aí nós vemos, Senhor, a tua providência sobre esse povo. Quando então o Senhor traz Abraão até Canaã, e ali então Abraão foge para o Egito, então saindo da sede, da sequidão. E lá no Egito também depois, Senhor, volta agora para Canaã, já agora provido com as tuas mãos, Senhor, e depois então o povo crescendo, e aí Isaac, Jacó, e vem crescendo, Senhor, e toda a linhagem, Senhor Deus, e todas as tribos, e o seu povo sendo cuidado pelas tuas mãos, a tua providência sobre a vida deles, as tuas mãos sobre a vida deles, Senhor. E aí esse povo cresce de tal maneira, Senhor, que o Senhor então envia juízes para cuidar do povo, admoestando, cuidando do povo. Além disso, Senhor, agora já em Canaã, já herdando a terra, já sendo governado, cresce cada dia mais. O Senhor levanta homens, sacerdotes. Senhor, o Senhor faz com que eles vençam batalhas. O Senhor estando com eles e eles se arrependendo todos os dias e se voltando a Ti, eles vencem batalhas, ganham batalhas, Senhor. Mas o Senhor sempre levanta homens, o Senhor sempre levanta povos, o Senhor sempre levanta sacerdotes, o Senhor sempre levanta levitas, levantou naquela época, Senhor, e hoje o Senhor levanta homens de uma nova aliança, ministros de uma nova aliança, que agora pregam a Cristo Jesus ressurreto, a salvação através da vida de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. Intercedemos por esses homens e mulheres que estão enfermos e que passam por essa situação tão difícil, Senhor, que é essa doença, e que talvez estejam entubados, estejam lá em máquinas respiradoras. Senhor Deus, que o Senhor possa alcançá-los, e todos aqueles que são seus, Senhor, se for da sua vontade, ó Pai, se for do teu querer, se está dentro do teu propósito, clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor tenha misericórdia, e Deus, assim então o Senhor recupera-os, assim o Senhor cura-os, assim o Senhor transborde, Senhor, a tua graça, ó Pai querido. Mas com tudo isso, Senhor, que nós estamos vendo, não é a nossa vontade, não é o nosso querer, mas é o seu querer e a sua vontade, que é poderoso, que é poderosa, que é eficaz, que é magnífica, Senhor, que é realmente melhor para a nossa vida, que é bom para nós, é a tua vontade. Por isso, Senhor Deus, nós queremos caminhar dentro dessa tua vontade, e caminhando dessa tua vontade, hoje nós estamos aqui para ouvir a sua palavra e o seu ensino. Não é o acaso, Senhor, mas é as tuas mãos. Não é o acaso que nós estamos vivendo, não é o sofrer do acaso, é as tuas mãos. E aí devemos aprender. Obrigado, ó Pai querido, te damos graças pelo nosso Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, agora nos renova e somos refrigerados pela sua água, somos refrigerados, Senhor, pela água viva. Somos agora refrescados, Senhor Deus, por essa água que nos sacia e tira a nossa sede espiritual e tira essa sede que tínhamos de saber quem somos, para onde vamos, o que somos aqui nesse momento, nessa terra, e o Senhor mostra através da sua palavra. Aleluia. E agora, Senhor, nós somos saciados. Por isso, ó Deus, nós te damos graças. Senhor, eu oro e repreendo toda a enfermidade, Pai. Oro e repreendo toda a opressão maligna nas famílias. Oro e repreendo toda a opressão maligna, Senhor Deus, porque nossa luta não é contra a carne, nossa luta é contra os principados, potestades, nas hostes das maldades, nos lugares celestiais, Senhor. Deus, a nossa luta é contra Satanás e seus demônios, é contra Satanás e seu exército. Essa é a nossa luta, Senhor, e o Senhor tem nos apoiado e nos fortificado nessa luta e tem nos capacitado a batalhar principados.
Senhor Deus, nos dá força, Pai, e repreendemos em nome de Jesus todo principado, potestade que tenha afetado a mente dos seus filhos, das suas filhas, Senhor, e ocasionando, Senhor, depressão, ocasionando, Senhor Deus, ansiedade, ocasionando, Senhor Deus, ocasionando, Senhor Deus, desespero, ocasionando, Senhor Deus, desamparo, ocasionando em seus corações sentimentos que não. Eu hoje repreendo em nome do Senhor Jesus, para que todos possam saciar a sua sede na palavra. Essa é a água viva que Deus nos dá. A palavra que então revela-se a nós, e então revela-se a tua vontade, revela-se o seu Filho querido a nós, através da sua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por nosso Senhor Jesus. Alcança aqueles que estão sedentos. Alcança, Senhor, aqueles que querem hoje abrir o seu coração, aqueles que querem se reconciliar, que sejam atraídos novamente, aqueles que querem, Senhor Deus, voltar a Ti, que possam ser atraídos pelo Teu Espírito Santo, a Ti, Senhor, de todo o coração. Pai querido, ouça, Senhor, esse clamor, ó Pai. Rogo, Deus, a Ti, ó Pai, para que então, aonde estiver uma alma, um vivente, Senhor, na face dessa terra, que ouvindo essa mensagem, ouvindo essa oração, possa entender e hoje, Senhor, se render a Ti de todo o coração, ó Pai, para que toda essa opressão, para que todo esse anseio, para que toda essa depressão, para que todo esse sentimento mau que está afligindo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, eu creio no Teu poder, na Tua glória, na Tua majestade, no controle que o Senhor tem sobre nossas vidas. Ó Pai querido, eu sei que não é fruto do acaso, mas é as Tuas mãos. Mesmo, Senhor, assim como Jacó olhou para sua mulher e disse: quando Deus derramou o bem sobre a tua vida, você quis, mas agora que Deus está nos provando, você não quer. Mas hoje, Senhor, nós entendemos, e se o Senhor nos prova a nossa fé em toda circunstância, eu creio e aceito, e então conduzo a minha vida a viver segundo a tua vontade. Me rendo a Ti, Senhor, e nos rendemos a Ti nesta noite, todos os dias, para viver a sua vontade. Soberano Deus, Senhor poderoso, o Senhor não é um Papai Noel celestial que vem nos trazer de bom grado um presente no final do ano porque nós fomos bonzinhos ou não fomos. Mas não, Senhor, o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus que toma posse e sabe e conhece todas as coisas, e a Tua providência está em nossas vidas. O Senhor está um passo à frente. O Senhor está à frente. Por isso o exército de Israel, o Senhor vai à frente, porque era a providência de Deus, porque então a providência Tua, Senhor, está sobre nossas mãos, está sobre nossas vidas, e cremos assim, Senhor. O Senhor é o Deus que governa o nosso ser, e governa a nossa alma, e governa a nossa vida. Assim nós cremos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que você possa estar aí agora atento a ouvir realmente o que o Senhor tem para nós através desse ensino. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a estar com a palavra aberta, né, em 1 Samuel, no capítulo de número 4. Nós vamos passear entre o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6. E quem sabe também um pouquinho do capítulo 7. Mas aí talvez vocês estejam falando assim: pastor, o pastor está falando 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. É certo isso? Sim, querido, porque na verdade, quando nós, ortograficamente falando, né, corretamente, no português correto, quando nós falamos sobre 1 Samuel, a carta não é uma carta, mas sim é um livro, é um relato, né? Então, 1 Samuel é um relato histórico, e por isso chamamos de 1 Samuel, 2 Samuel. Nas cartas de Paulo são epístolas, são cartas. Então nós chamamos de primeira carta,
Coríntios, 2 Coríntios, e por isso falamos assim. Relatos históricos, são livros históricos. Por isso, então, falamos 1 Samuel, falamos 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, tá bom? E essas cartas estão ligadas, né? Elas estão ligadas porque falam, então, desse tempo em que o povo inicia lá com sacerdotes, juízes, e depois vão para os reis, pedem o rei a Deus, né? E aí, então, Samuel unge os reis, porque, então, ele era um sacerdote e profeta na época, amém? Mas para um breve trecho desse texto, que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 4, no verso de número 1. O capítulo 3, ele acaba se misturando com o capítulo 4. E nós vamos ver isso mais ou menos ao longo do livro de Samuel. Porque, na verdade, a divisão de capítulos e versículos não foi acontecendo conforme foram escrevendo esses relatos, né? Isso aconteceu bem depois, foi realmente, talvez seja na idade mais contemporânea para perto de nós, né? Que foram então sendo colocados. Foi em torno de 1500 que nós vamos entender que foram colocados lá os primeiros versículos, né? E depois, logo à frente, 1500, 1600, foram colocados os capítulos, né? Para quê? Para que houvesse a melhor facilidade de encontrar os textos bíblicos. E realmente isso é usado até hoje, né, por nós, para que nós possamos encontrar, então, mais facilmente os capítulos, os textos bíblicos e aonde eles estão. Então serve de referência para nós. Mas quando foram escritos todos os escritos originais, eles não foram divididos em capítulos e em versículos. Por isso nós vamos encontrar aí o finalzinho do capítulo 3 grudado com o capítulo de número 4 em 1 Samuel, tá bom? Então eu vou ler aqui, capítulo 4 de 1 Samuel. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Amém? Ele era um profeta, era um jovem, agora estava crescendo, e crescendo dentro disso, sempre foi a pregação dele, dizendo ao povo que se arrependesse e voltasse para Deus. Porque o povo ali já estava meio que misturado, né, com outros deuses e deuses de outros povos. E aí então agora Deus havia escolhido Samuel e ele foi treinado, ensinado dentro da casa dos profetas, na escola dos profetas, a qual Eli era o profeta e era o ensinador, né? Ele tinha lá os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que também eram estudiosos para serem profetas. Mas aí a gente vai vê-lo ao longo que eles realmente não eram bem assim, né? Eles eram homens terríveis e aí sofreram consequência por causa disso. Mas Samuel era um jovem que estava na casa, foi muito cedo, quando criança, já foi consagrado. Você conhece a história de Ana, né? E ele foi consagrado e foi levado para lá para ser separado para ser um profeta, e ali foi ensinado por Eli. E ele já crescendo, adolescente, jovem, então a palavra dele foi se espalhando. Ele era um profeta que então a palavra dele realmente tinha poder. Não porque era dele, mas é porque Deus estava com ele e Deus estava ali, através da vida de Samuel, desse jovem, proferindo palavras, né, profetizando sobre o povo. E aí chega o momento então que nós lemos no começo do capítulo 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram a Deus. E aí é interessante que sempre houve essa guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Sempre houve essa guerra. Os filisteus e o povo de Israel, porque eles eram muito próximos ali e havia essa guerra entre luta por poder, né? E eles queriam dominar a parte também dos filisteus, e os filisteus queriam voltar a conquistar Canaã e conquistar a Israel. Então, na verdade, houve sempre essa batalha entre os filisteus, né, e o povo de Israel. Quando que vai se iniciar, então, a vitória do povo de Deus sobre... Então vem e lança aquela pedrinha do gigante, do filisteu. E ali começa a derrocada total dos filisteus e Israel dominando os filisteus. Mas sempre houve esse embate entre Israel. E aqui
e os filisteus. E aqui então, nessa época, os israelitas, né, mais uma vez, guerrear contra os filisteus, e eles acabaram então acampando, né, Ebenezer da pedra lá que Samuel coloca em Misbá, né? Não é aquele Ebenezer lá, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. É porque Ebenezer é conhecido como rocha do socorro, né? A rocha do socorro. Esse talvez seja o nome mais próximo, o significado mais próximo ao nome Ebenezer. Então era rocha do socorro, ou rocha que traz socorro. E ali era Ebenezer, era chamada de rocha do socorro. Mas aí Samuel, lá no capítulo de número 7, capítulo de número 8, Samuel vai também colocar lá entre Mispá e Sem, ele vai colocar ali uma pedra chamada Ebenezer, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Então ele vai colocar ali uma pedra, que na verdade Ebenezer significa pedra do socorro, tá bom? E aí a gente traz a tradução, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas aí então é interessante que eles então acampam em Ebenezer, e eu vou continuar lendo, filisteus em Afec, que era próximo. Então ali eles estavam preparando o momento da batalha. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e intensificando Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos até Siló, aonde estava a Arca da Aliança. Vamos até Siló buscar a Arca da Aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Até aqui eu vou ler e agora eu vou continuar aqui a história com vocês, narrando essa história para vocês em nome de Jesus. Amados irmãos, a partir de Israel, com a saída de Israel do Egito, e agora eu vou voltar lá atrás, Israel sai do Egito, correto? Deus vai lá, entra com providência, levanta Moisés, envia Moisés até o Egito novamente, porque Moisés não queria saber de voltar para o Egito, mas aí Moisés é convocado por Deus e vai até o Egito. Chegando no Egito, ele então tem todo o trabalhar de Deus ali, a mão do Senhor sobre aquele momento, e aí até o ponto que Deus envia as pragas para quebrar o coração do jugo de Faraó, para que Faraó então tirasse aquela obstinação e deixasse com que os israelitas ou o povo hebreu saísse, né, para a terra prometida, a qual Deus tinha profetizado. Mas aí o próprio Deus diz que endureceria o coração de Faraó até chegar a um determinado momento. E aí eles saíram. Bom, após a partida então de Israel do Egito, Deus ordenou que o seu povo então construísse um local de sacrifício. E esse local ele deveria ser móvel, porque era um momento em que eles estavam então em transição e indo para a terra prometida, que era Canaã. Segundo historiadores e estudiosos, essa viagem duraria em torno de até o máximo 3 meses, dependendo da quantidade de povo, né, que estaria junto ali, quantidade de pessoas que estaria junto ali com eles. Seria mais ou menos isso. Mas nós sabemos que a palavra nos ensina que eles ficaram mais de 40 anos ali no deserto, rodeando, né, realmente. Foi ensinando coisas que eles precisavam deixar lá no Egito e não deixaram. Né? Você conhece a história. Mas interessante que então Deus institui para eles um memorial, né, de adoração e institui para eles aí um local que seria o trono de Deus aqui na terra, que seria o local onde haveria a presença de Deus. E que local era esse? Era o tabernáculo. Né? Era um local que era montado e desmontado e eles saíam, né? Tinha todo um ritual para isso, e Deus coloca isso nas leis, tinha todo um ritual, os levitas e os sacerdotes e o sumo sacerdote. E aí nós sabemos que o primeiro sumo sacerdote nós vemos Arão, né? Arão que era irmão de Moisés. Bom, mas aí continuando na história, eles tinham uma grande tenda e dentro lá no lugar chamado Santo dos Santos, havia ali, onde só o sumo sacerdote podia entrar,
havia ali dentro alguns utensílios. O principal deles, o principal deles era a Arca da Aliança. Era ali que então identificava que havia uma aliança com o povo de Deus. Por quê? Porque era considerado então o trono de Deus, a presença de Deus estava com eles. E isso era o significado dessa aliança. Nós falamos que hoje nós somos ministros de uma nova aliança. De Deus está em nós e vivifica-nos todos os dias, porque a presença de Deus está em nós, é o Espírito Santo de Deus. Essa é a Arca da Aliança. Né? Agora, né? Como se nós pudéssemos simbolizar, o Espírito Santo habita dentro de nós. Já não há mais aquele véu, já não há mais o Santo dos Santos, porque agora se achegar no Santo dos Santos é em oração, é em quebrantamento, e aí nós espiritualmente chegamos mais próximos de Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então é como se então naquela época havia a Arca da Aliança, onde a presença de Deus estava. Hoje nós somos uma Arca da Aliança de Deus, de uma nova aliança, a qual o sumo sacerdote é Cristo Jesus, que foi por ele que esse véu foi rasgado. Amém? E hoje nós carregamos, nós somos morada de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. Né? E hoje está tão em voga, nós temos aí o Ministério Morada, né? Temos aí músicas maravilhosas que conclamam que nós sejamos a morada de Deus. Então, esse é o sentido que eu quero que você entenda. Então, para o judeu, para o hebreu naquela época, isso era algo mais importante para a vida deles, para a sobrevivência deles e para que eles pudessem passar por essa viagem são e salvos e chegar naquilo que Deus havia prometido, na terra qual Deus havia prometido. E é interessante que essa arca era um caixote de madeira. Era um caixote de madeira a qual ele era revestido de ouro. Por dentro e por fora. Só que por dentro havia um revestimento de pedras preciosas que eles tinham na época e juntaram de todas as riquezas que eles tinham. Então, essa arca era um caixote de madeira revestido de ouro por fora e revestido de ouro por dentro, mas também com revestimento de pedras preciosas por dentro. Havia uma tampa muito bonita com os anjos que encostavam as suas asas, ajoelhados, encostavam aquele momento em que os anjos encostavam, descia o fogo da presença de Deus, que então habitava no meio daquela arca. Havia argolas laterais, a qual então eram varões que carregavam, né? E ali eram os homens que podiam carregar nos seus ombros, que eram os levitas, né? Que eram eles que tinham essa incumbência de carregar essa arca. Não era qualquer pessoa que podia carregar também. Deus havia instituído isso. Eram as normas que Deus tinha colocado naquele momento. E aí, para você entender, dentro daquela arca havia alguns objetos. E o principal deles era as tábuas. As tábuas dos 10 mandamentos estavam ali dentro. E também havia um cajado de Arão. Como ele foi ungido ao primeiro sumo sacerdote, o cajado de Arão ele florescia, né? Havia ali a presença de Deus que fazia com que aquele galho morto florescesse. E havia algumas escritas também ali no galho que era também das leis. Mas o principal motivo era que a presença de Deus fazia com que aquilo que estava morto tivesse bem. E também então, tinha a lei de Deus, o poder de Deus que transformava a morte em vida e que também estava ao comando, né? O cajado do comando, o cajado daquele que estava à frente. E havia ali também o sustentar de Deus, que era o maná. Então havia um pote e dentro daquele pote havia ali um pouco do maná que descia do céu, né? Que era um pão ali sem fermento, que era algo assim parecido, né? Com um tipo de uma massa a qual Deus provia e ali era o sustento daquele povo, né? É como hoje aí nós vemos ter algumas proteínas, algumas coisas. Então, com certeza era esse alimento. O pão que descia do céu era esse alimento, então, que vinha para o povo de Israel. E ali estava representado, então, a presença de Deus, as leis, a vida e o alimento, o sustento. Então, estava ali dentro dessa arca e ali também vinha a presença do Senhor e habitava naquele lugar. Ali era o trono de Deus. Para o próprio hebreu, aquilo ali era o trono de Deus. Para fora do templo, para fora, então, havia os outros utensílios, a mesa de pães, de oferendas, dos pães. Havia
outras coisas, mas pro lado de fora, então no pátio de fora, havia o local de sacrifício, né, de holocausto. Ali havia o altar para holocausto. Era muito interessante. Talvez na sua Bíblia você tenha lá no final lá desenhos, né, de como era esse santuário, como era esse tabernáculo. É bem interessante você mergulhar um pouco nessa história. Mas o que nos chama a atenção, o quanto era importante essa Arca da Aliança. Era, né? Então ali no Santo dos Santos, então era guardada essa Arca da Aliança. E ali era um local sagrado, porque assim Deus também instituiu, claro. E ali não era qualquer um que entrava. Se você quer saber um pouquinho mais como era isso e ler um pouco mais da palavra, você pode depois anotar aí, depois ler Hebreus capítulo 9, verso 4. E ali, ou Hebreus capítulo 9, você vai ler um pouco sobre isso, né? Sobre essa arca. Então, isso era importante. E além disso, a arca tinha um significado militar também para o judeu. E por isso nós vimos aqui que aonde eles iam guerrear, eles faziam questão que a arca estivesse junto. Porque ali eles entendiam que a presença de Deus estava com ele, Deus guerreava à frente, porque então Deus estava ali e aí Deus não deixaria o povo ser vencido, porque a sua presença estava ali. E de fato isso aconteceu por muitas vezes. E é por presença de Deus, e o povo ali todo rendido ao Senhor e confiando no Senhor, eles batalhavam e venciam a batalha. Então nós vamos ver quando Moisés e Josué lideraram os israelitas por sua jornada na Terra Prometida e na conquista de Canaã, nós vamos ver então que a arca entrava na batalha junto, estava junto com eles, né? Eles entravam para guerrear, era com eles. E nós vimos isso também aqui em 1 Samuel, capítulo de número 4. Infelizmente, o que estava acontecendo era que então o povo hebreu a associar a vitória da batalha com a arca, com o objeto. Isso que começou a ficar complicado. O povo hebreu começou a associar a vitória com o objeto. Então, onde estivesse a arca, eles tinham vitória. E foi o que aconteceu agora aqui. Interessante. Que nós lemos aqui em 1 Samuel, capítulo de número 4. Eles associando, então, por que nós perdemos? Por quê? Porque nós estávamos guerreando sem a arca estar junto com a gente. Então o que a gente faz? Volta lá em Siló e pega a arca lá e traz aqui agora, porque aí nós vamos de novo e nós vamos ganhar essa batalha. E é interessante que nessa primeira batalha que eles perderam, morreu mais de 3.000 hebreus, né? Então eles já estavam ali com uma defasagem dos seus exércitos e tal, né? E é interessante. Mas nessa ocasião que nós estamos falando aqui, que os israelitas foram à batalha, ganharam e aí sofreram uma derrota e aí a perca de mais, né, de 4.000 homens, eu falei 3.000, mas foi mais de 4.000. E aí nós vamos ver, e voltando lendo aqui, nós lemos lá que eles voltaram até Siló, pediram para que pegasse a Arca da Aliança, para que venha no meio de nós, para nos livrar das mãos dos inimigos. Lá no verso 3 nós vimos isso. E o povo atribuiu então a sua derrota a Deus, né? Mas buscaram então a arca. Né? Eles queriam a arca porque eles entendiam que era o objeto que fariam com que eles tivessem vitória sobre o inimigo. Né? Assim a arca então foi trazida até o acampamento deles, lá em Ebenezer. Foi trazido até em Ebenezer, no acampamento dos hebreus, que estavam ali se preparando para mais um enfrentamento contra o inimigo filisteu. E quando os soldados então viram chegando essa arca, quando eles viram a arca chegando, e aí eles começaram a gritar de júbilo. Eles começaram a festejar, e aí é na sequência da história. Eles começaram a festejar e bradar, né? Como você assistiu aquele filme 300, né? Que tem lá os ahu, ahu. E aí os filisteus ouviram isso e começaram a tremer na base. Mas o que aconteceu? Chamaram todos os exércitos lá, os filisteus, e disseram, olha, não temam. Eles chamaram os deuses deles para vir à batalha. Se nós aqui tremermos batalha,
E aí nós seremos dizimados, seremos escravos deles. Então não trema, vamos ter força agora aqui e vamos contra eles. Deus, né, estava no objeto. Por que eu digo que estava no objeto? Pastor, mas sim, mas é porque o povo em si se misturando com outras práticas em adoração a deuses estranhos, e você vai ler ao longo desse tempo, depois lá no capítulo 7, a chamada que Samuel dá, e aí Samuel já está mais adulto, Samuel povo, de tal maneira que deixasse de adorar deuses dos amorreus, deuses dos filisteus, porque eles já estavam adorando outros deuses. Então eles já estavam esquecendo de Deus e já estavam se misturando com outras coisas. Havia uma contaminação espiritual naquele lugar. Né? Eles estavam deixando aos poucos de adorar a Deus. E aí eles atribuíam a vitória simplesmente no objeto. É um amuleto. Né? A arca da aliança de Deus, a arca da presença de Deus, o trono de Deus aqui na terra já estava sendo um amuleto de vitória militar, um amuleto para o povo. E quando voltava a arca de novo para a cidade de Siló, eles deixavam a arca lá e, não, deixa lá, qualquer coisa. Sacrifica lá e está tudo bem, mas sacrifica esse Deus também, aí sacrifica aquele também. Então já havia essa misturança espiritual, né? Essa adoração a deuses estranhos, a qual Deus abominava. Né? Deus abominava. O próprio Deus não permitiu que fizesse imagem dele para ser adorado. Esse tipo de coisa. Porque senão a confiança não estava no Deus espiritual, que é espírito, mas a confiança estava então no objeto. E esse era o costume dos deuses, dos povos pagãos. Então a confiança dos povos pagãos estava no objeto. E os hebreus estavam indo por esse mesmo caminho. Né? E aí é interessante que Deus agora então permite que os hebreus sofram a derrota. Interessante que a arca chegou, eles ficaram confiantes e aí eles partiram para a briga de novo, foram contra os filisteus. Só que quando chegaram lá, os filisteus não estavam assustados não, eles foram para cima. E aí o que aconteceu? Eles perderam mais uma vez a batalha. E cerca de 30 mil soldados naquela batalha. Inclusive os 2 filhos de Eli, os 2 filhos do profeta Eli, morreram. Ofni e Finéias. Os 2 que estavam lá, que estavam estudando para ser sacerdotes, estavam junto com o pai, mas eram terrivelmente corruptos, terrivelmente abomináveis, eram homens depravados. Eles roubavam do templo, eles roubavam os sacrifícios, eles selecionavam o sacrifício que o povo levava e tiravam para eles. Eles não faziam aquilo que Deus havia ordenado. E isso estava desagradando o coração de Deus. E é interessante que eles foram para a batalha, mas aí eles foram dizimados. 30 mil homens foram dizimados no campo de batalha. E aí um mensageiro, um benjamita, diz a palavra de Deus, que era da tribo de voltou para Siló para contar ao povo e contar para o sacerdote o que havia ocorrido. Porque além de ser sacerdote, ele também era juiz do povo. Né? Ele que julgava as questões do povo. Então eles tinham Eli como um rei, né? Como um sub-rei, né? Que reinava depois de Deus. E aí esse mensageiro chegou correndo até onde ficava o local onde Eli julgava o povo. E ele estava sentado na cadeira, e ele já era velho, cego, e bem obeso, bem gordo. E aí, quando ele recebeu a notícia, olha, o povo foi dizimado, né, os soldados foram dizimados, 30 mil soldados morreram, mais de 30 mil, e os teus 2 filhos morreram também, foram mortos nessa batalha. A arca da aliança foi roubada, foi levada como espólio de batalha pelos filisteus. Ele ouviu aquela notícia, ele levou um susto, caiu para trás e ele estava num local mais alto. Ele caiu, estava num local que era chamado de muro, né, de ático e tal, e ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. E aí, mais tragédia, porque daí depois também a sua nora, ou esposa de um dos seus filhos, não lembro qual
que era, mas ela ouve isso, ela estava grávida, ela ouve isso, ela entra em trabalho de parto, ela tem um parto difícil, e ela acaba morrendo no parto, e nasce um filho. E esse filho é interessante, esse filho aqui, eu vou até achar aqui, é interessante que esse filho tem um nome que diz algo bem interessante, que é carregado até hoje no meio do povo de Deus. Eles clamam por esse nome, dificuldade, né? Que eles dizem que a graça do Senhor, né? A presença do Senhor saiu mais no meio do povo. Eu vou achar aqui rapidinho. Eli ouviu os gritos, perguntou o que significava. O mensageiro respondeu: o Israel fugiu dos filisteus e houve o grande matança de soldados, e também os seus filhos, Ofni e Finéias, estavam mortos. Quando mencionou acerca disso, Eli caiu da cadeira, lá no verso 18, verso 19. A mulher de Finéias, agora vi aqui, a mulher de Finéias estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu, lá no verso 19, né? Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria no parto, a mulher que ajudava, as mulheres que ajudavam, então disseram: olha, não se desespere, você teve um menino, porque ter um menino naquela época era sinal de bênção, né? Era sinal que Deus havia abençoado a família. Então, você teve um menino, mas ela não respondeu nada e nem deu atenção para o menino. Ela deu ao menino o nome de Icabode. Guarda esse nome, Icabode. Icabode significa a glória do Senhor se foi de Israel. Olha que coisa terrível. E ela deu um nome ao menino. Olha o que o menino acabou carregando por essa situação. Ela deu o nome do menino de Icabode. Isso no hebraico significa a glória do Senhor se foi de Israel. Por quê? Porque a arca da aliança havia sido tomada pelos filisteus. Então agora a glória do Senhor não estava mais em Israel. Mas aí a arca foi até levada como espojo de guerra e foi levada pelos filisteus. E a arca foi levada até Asdod, né? E algumas outras cidades. Asdod era considerada uma cidade-estado dos filisteus e era uma cidade muito poderosa, né? Muito conhecida. E lá havia um templo de um deus que era e muito conhecido dos outros povos. Era o templo de Dagon, né? E a Arca da Aliança, olha só, a Arca da Aliança foi levada até esse templo, até a cidade de Asdod, até o templo de Dagon, e levada aos pés desse templo, aos pés da estátua de Dagon. Foi levada lá. E o povo comemorando, vencemos a batalha e tal e tal. E naquela madrugada, na manhã seguinte, eles acordaram e foram até o templo ver a situação. Chegaram lá, a estátua de Dagon estava caída, prostrada, como se estivesse prostrada diante da Arca da Aliança. E aí eles ficaram todos assustados. A Arca da Aliança que fez isso. Será que é isso? Deve ser os deuses dos hebreus, né? Vamos restaurar. Aí eles restauram a estátua. Né? Restauram a estátua no seu lugar, mas deixam ali a Arca da Aliança. O que acontece? No outro dia, a estátua está caída, a cabeça destruída, cortada, né? A cabeça da estátua cortada e as mãos cortadas. Todas elas caíram em um alpendre que tinha próximo ali. E até hoje, no meio deles lá, é conhecido dos filisteus. Claro, naquela época eles tinham essa referência, né? Porque caiu o deus Dagon, né? O deus estranho Dagon, e foi decepado, né? Suas mãos e sua cabeça. E lá estava a Arca da Aliança. E aí eles tiraram de lá, levaram para outra cidade. Mas o que aconteceu? Quando aonde a arca estava ali, e começou a surgir pragas no meio do povo. Né? Ratos que brotavam, e esses ratos começaram a trazer doença. E uma das doenças era que causava um tumor muito grande no povo. E aí começou lá em Asdod, e depois foi para Ecrón,
cidades também, e eu vou lembrando aqui o nome das cidades onde foi levada. E interessante que chegando em uma outra cidade, eram 5 cidades muito grandes, cidades-estados dos filisteus, e 5 governantes, né, que governavam também, que eram importantes. Os governantes que governavam junto com o rei, né, daquele lugar. E era interessante que eles tiraram a Arca da Aliança, mandavam para outra cidade, a outra cidade pegava, aí era assolada por aquela praga, e aí eles tiravam dali a Arca da Aliança, ia para outra cidade, e aí começou que aquilo, todos os lugares começaram a ser assolados por essa doença, né? Aí, essa praga de ratos e esses tumores que saíam na pele do povo. E aí eles reuniram os principais, né, os governantes dessa cidade, junto com todos os governantes, e disseram assim, nós precisamos dar um fim nisso. O que está ocasionando isso é a Arca da Aliança do Deus dos Hebreus que está aqui conosco. Vamos mandar de volta isso. O que nós podemos fazer? Então chama os nossos sacerdotes, os nossos adivinhos, para eles nos dar uma direção, uma luz. Aí chamaram. Aí veio os sacerdotes, veio lá os sacerdotes filisteus e os adivinhos filisteus. Olha que interessante. E aí é o ponto que eu quero chegar. E aí é o ponto que eu quero que você entenda. Preste bem atenção nisso. Que é nesse ponto, né, que você entenda, né? Depois eles passarem em todas as cidades, né, verem o Deus deles serem destruídos, porque a Arca da Aliança estava ali, a presença de Deus estava naquela cidade. Então eles decidem devolver esse objeto para Israel, e eles sabiam que aquilo ali não era uma tarefa fácil. Então eles chamaram esses sacerdotes e chamaram esses adivinhos. E aí você vai ver isso lá no capítulo de número 5, né? É o capítulo de número 6 e também já quase no finalzinho do capítulo de número 6. Amém? Das pragas que vieram sobre eles. E eles reuniram esses governantes, aí disseram assim para os governantes. Olha só, disseram para os sacerdotes, o que nós devemos fazer? Nós vamos sacrificar? O que nós devemos fazer? Devolver isso? Que forma nós devemos devolver isso? E aí os sacerdotes disseram o seguinte, olha, primeiro, nós vamos fazer imagem dos tumores de ouro e imagem dos ratos de ouro. Tudo isso dentro de um caixote. Vamos pegar uma carroça, vamos pegar a Arca da Aliança, né, do Deus hebreu, vamos dessa carroça, vamos que tenha bezerros, vamos apartar elas dos bezerros, vamos colocar e que elas nunca tenham carregado jugos, né, aquelas cabeças, aqueles madeiras que vão no lombo do boi para seguir com a carroça. Então, que nunca tiveram jugos nos seus lombos, que são chucros, nunca tiveram isso, não tem costume de carregar a carroça. Vamos colocar a carroça nessas vacas, vamos prender os bezerros no curral e vamos soltar ela em direção à cidade, em direção a Israel, que é Bet-Semen. Eu vou achar já o nome aqui da cidade, né? Eu já acho o nome da cidade. Então, se separar os bezerros, lá no capítulo 6, no capítulo 6 vai ter essa história, depois você pode ler. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês lhe enviarão como oferta, os ratos de ouro e os tumores de ouro, né? Eles fizeram tumores de ouro e ratos de ouro e enviaram para como se fosse um sacrifício, como se fosse uma oferta pela culpa deles de ter trazido a arca, né? E enviar a carroça. E fica observando, se ela for para o seu próprio território na direção de Bet-Semes, né, era a cidade de Bet-Semes, que era a direção a Israel, se essa carroça for em direção a Bet-Semes, então realmente Deus e tudo ele que trouxe essa praga sobre nós e que ele conduziu a carroça.
Mas se não fosse, se os bois, se as vacas não forem e correrem para os currais, atrás dos seus bezerros, ou que começarem a se debater porque eles não estão acostumados, então não é Deus, é fruto do acaso. Isso está na palavra. E esse é o ponto que eu quero que você entenda. Esse é o ponto que eu quero que você entenda. Eu quero afirmar aqui que os filisteus, eles eram ateus. Não, pastor, eles criam no Deus deles. Sim, eles criam no Deus deles. Mas eu estou dizendo em relação a ateu ou ateísta, aquele que não entende ou não aceita o poder de Deus sobre todas as coisas. Né? Na verdade, o que eles fizeram ali foi um experimento ateísta. Eles sabiam que era certo que as vacas elas iam correr para o curral, atrás dos seus bezerros. Era certo porque elas não estavam acostumadas com o jugo em suas costas, elas iam se debater, iam, sair daquela situação e iam correr para os seus bezerros. Então, os sacerdotes filisteus, eles sabiam disso. E eles falaram assim, eu quero tirar essa dúvida do povo e dizer que isso aqui é fruto do acaso. Não é porque o Deus de Israel que está causando isso, não. Mas isso é fruto do acaso. E eles tiveram essa ideia e falaram, é certo e líquido. E nós vamos colocar as vacas lá e elas vão correr para o curral. Elas vão se soltar do jugo do boi, da carroça, e vão para os currais atrás dos seus bezerros. Isso é natural, isso vai ser da natureza. Então isso foi um experimento que eles fizeram. Mas é interessante, gente, que a carroça e as vacas foram em direção, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, em direção a essa cidade, Bet-Semes. Na carroça. E eles foram acompanhando a carroça. Só que as vacas mugiam, berravam, mas foram seguindo. Foram seguindo. E aí eles entenderam que nada era fruto do acaso. Que era Deus. Que era Deus que estava no controle. Que era Deus e que não era o acaso. Que era Deus e que não era o acaso. É interessante que existe uma escrita, né? Existe uma confissão chamada Confissão de Westminster, que é uma confissão dos luteranos, né? Escrita pela religião luterana, né? A Confissão de Westminster. E começa com alguns capítulos. E interessante que existe um capítulo, eu anotei aqui, eu já vou achar aqui o capítulo que eu tinha separado, é o capítulo 3 dessa Confissão do Westminster. É isso mesmo, ó. O capítulo 3 da Confissão do Westminster, Deus, o tema é Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo que ele é, e o santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Isso está no capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. Diz assim, Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, é interessante que essa confissão eu anotei aqui para trazer para vocês, porque é interessante que o cristão hoje precisa entender a eternidade, pelo muito sábio que ele é, pelo santo conselho que ele tem, da sua própria vontade, ele tem ordenado as coisas ao acontecimento. Então, nada durante a linha da história foi pelo acaso. Nada durante a linha de toda a humanidade foi pela linha do acaso. É incabível a gente entender que o mundo foi criado por causa de uma explosão, expansão ou algo assim,
né, que tudo isso foi fruto do acaso, porque foi fruto do acaso. É incabível hoje a gente entender isso. Talvez há alguns séculos atrás, as pessoas da evolução, porque queriam voltando ao iluminismo das coisas, e aí trouxeram muitas teorias sobre a criação, sobre o mundo, mas certo é que é impossível ser fruto do acaso. É impossível, como universo, como ser humano, como essa terra maravilhosa que Deus nos deu, e que o próprio é uma terra maravilhosa, que tudo funciona tão perfeitamente, como por exemplo a chuva. Né, o fato da água cair, e aí nós vimos na palavra do Senhor também, lá em Isaías 55, que quando Deus envia a chuva na sua providência, envia a neve, ela tem um propósito de regar a terra e fazer brotar o broto, a semente, e depois de ela cumprir esse propósito, ela evapora e volta para cumprir de novo o propósito. A ciência até explica isso, amados. A ciência até explica isso, porque é algo explicável pela ciência, a questão do ciclo da água. Mas olhe só, como que o acaso criaria um ciclo tão perfeito como esse? Como isso seria fruto do acaso? Como o ser humano, essa máquina perfeita, seria fruto do acaso? Não é fruto do acaso. Tudo isso é um Criador todo-poderoso. E que afirmo para vocês que desde a criação, pela sua sabedoria, pelo seu projeto, ele tem andado no controle de todas as coisas. Ele tem realmente andado sempre no controle das coisas. O ateísmo, ele tem uma grande mensagem, que é o acaso tem poder casual. E repetidas vezes nós pessoas expressando a opinião de que precisamos atribuir a criação não a Deus, mas sim ao mero poder do acaso. As pessoas afirmam isso. Elas não conseguem enxergar que Deus está no controle de tudo. E é interessante que quando os filisteus deixaram as vacas seguirem o seu caminho, elas se encaminharam diretamente para Bet-Semes. E andando, seguindo sempre esse caminho, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Capítulo 6, verso 12, nós vimos aqui. É interessante que as vacas puxavam os carros suavemente, embora nunca elas tivessem levado sobre os seus lombos o jugo de um carro de boi. E elas tinham os seus bezerros que ficaram lá no curral. Então, pela natureza, né, normal das coisas, elas deveriam correr para lá, atrás das suas crias. Mas não foi isso que aconteceu. Deus guiou eles até a cidade. E foram diretamente para Israel. Tudo isso aconteceu por causa do acaso? Deus. As vacas foram guiadas pelas mãos invisíveis de Deus e a sua providência. Eu peguei essa história aqui porque é uma e que realmente vai nos refletir isso. Que não há fruto do acaso. É Deus. É o controle de Deus sobre todas as coisas. O que aconteceu que os hebreus haviam perdido? O que aconteceu que os hebreus haviam perdido a batalha? Foi porque eles haviam colocado o objeto e não a presença. Eles adornavam e adoravam o objeto, citei o objeto, e porque eles estavam também contaminados com deuses estranhos. E esse era o motivo. E aí, quando você vai seguindo a história, lendo, você vai ver que quando a arca volta, há também uma situação terrível que Deus proporciona ali naquele lugar, para que eles entendessem que não era a questão do objeto, mas era a presença dele, e a questão do povo se submeter a Deus Todo-Poderoso. É interessante isso. E é isso que eu quero que você entenda hoje. E nós já estamos encerrando, falta aí 10 minutinhos. E obrigado por você ter ficado até agora ouvindo esse tempo de estudo. E nós mergulhamos no Velho Testamento realmente para você entender que não é fato mero do acaso,
mas é o controle de Deus. Mesmo que você tenha ouvido falar pessoas realizando experiências ateístas e ouvido alguma coisa, não é fruto do acaso, é Deus Todo-Poderoso. E por isso eu utilizei essa história. Por isso eu trouxe à nossa memória essa história. E que você possa ler depois e continuar lendo também 1 Samuel, depois 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e assim sucessivamente. Faça isso comigo, porque eu também estou lendo novamente 1 e 2 Samuel, e estou lendo também Atos dos Apóstolos. Leia novamente Atos dos Apóstolos e você vai ver que é maravilhoso. Depois, leia Hebreus, também é muito bom você entender ali, porque ali você vai ver que o nosso Senhor é o sumo sacerdote, a qual realmente ele tem todo o poder e nos salva e nos restaura. Amém? Então entenda que não há fruto do acaso. É Deus que está no controle da história. É Deus que está no controle de todas as coisas. Existe a consequência do nosso pecado? Sim. Da consequência? Não. Se estiver dentro do propósito, eu posso até entender. Se for o propósito de Deus nisso, eu posso até entender. Mas a consequência do nosso pecado nós viveremos. Nós vamos viver a consequência do pecado. Nós vemos o rei Davi como exemplo na palavra de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecava. Ele era pecador, não era iníquo. Aí há uma diferença, eu já expliquei isso aqui para vocês. E ele pecava e ele tornava a pecar, mas ele corria e se arrependia e chorava aos pés do Senhor. E é isso que eu quero que você entenda. Não há o fruto do acaso. Mas dentro disso que nós vimos aqui na história de Deus, na história do povo de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Creia nisso. Saiba que o Senhor também está no controle desse tempo que nós estamos vivendo. O que está acontecendo, Deus está no controle. Ah, pastor, mas muitas almas estão sendo mortas, muitas pessoas estão morrendo. Sim, Deus continua no controle. E aí eu quero que você entenda, Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Não é Satanás que mata você. Sabe o que Satanás mata em você? A tua fé. Sabe o que ele quer matar em você? A tua fé. E, consequentemente, ele sabe que você vai morrer. Consequentemente, sabe que você vai morrer. Vai morrer espiritualmente, vai morrer a tua carne, porque você vai ficar debilitado. Porque quando somos alimentados pela palavra, nós nos fortalecemos e não somos derrotados por Satanás. O que Deus estava falando com aquele povo é que não era o amuleto gospel que eles carregavam, mas era a presença de Deus e a rendição do povo a Deus e a adoração do povo a Deus que faziam com que eles eram vitoriosos. Não era o fato deles sacrificarem os pecados, porque Deus sabia que eles eram pecadores e todos os dias eles iriam pecar. E aí Deus falou assim, para aplacar a ira, vá lá e sacrifique. Mas aí Deus traz para dentro do meio do povo a sua presença para a adoração. Para a adoração. E agora a presença de Deus habita no seu coração. Habita dentro de você. Como está a sua adoração? Será que você tem a adoração a objetos que você carrega? Será que você tem associado a sua adoração e a sua vitória a objetos que você tem em suas mãos? Ou que você põe em paredes? Eu quero que você entenda agora e observe essa palavra. O que Deus fez com eles foi o seguinte, permitiu que eles fossem derrotados. Permitiu que eles sofressem. Permitiu que a arca Deus estava no controle que a arca fosse levada, para que os filisteus também vissem que não era fruto do acaso, e que eles não ganharam a vitória, ganharam a batalha por causa do fruto do acaso, mas foi Deus que permitiu. E que não era Dagon, mas era Deus. E por isso Dagon caiu com a presença de Deus naquele lugar. Por isso ele foi decapitado e foi ali destruído, porque Deus estava ali. Por isso que o povo sofreu todas aquelas pragas. E interessante que você vai ler também nesse texto, que quando os príncipes filisteus, os governantes filisteus olharam e disseram assim, vamos fazer tudo o que vocês estão mandando, porque nós não seremos como os reis e o império egípcio. Nós não vamos fazer não vamos ser obstinados como eles, mas nós vamos sim devolver logo isso daqui, porque não queremos o nosso povo sofrendo, porque sabemos que então é Deus que está colocando a mão aqui agora.
e nos fazendo sofrer essa praga, como lá no Egito também sofreram as 10 pragas. E aí eles entenderam que, não, vamos devolver isso. E aí os sacerdotes queriam dizer, não, isso é fruto do acaso. Quer ver como é que é fruto do acaso? Vamos fazer isso aqui, ó. Se for Deus mesmo, Deus vai levar essas vacas para lá. Mas eles pensaram que pela ciência, né, pela sabedoria deles, eles sabiam que a vaca correria para os bezerros, mas não foi isso que aconteceu. Elas berraram, mas não foram até os bezerros. Elas foram seguindo aquilo que Deus ordenou. Deus está no controle de tudo, até mesmo da natureza, dos seres vivos, de tudo. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Deus está no controle. Se renda a esse controle, se renda a essa maravilhosa graça. E como disse aqui a mulher de Finéias, que não seja que a graça do Senhor, que a presença do Senhor não saia da sua casa. Como disse aqui, ó, a sua mulher. Ela disse o seguinte: enquanto ela morria, as mulheres então ajudavam e disseram, não se desespere, você tem um menino, querendo alegrá-la, mas ela já estava morrendo, era a consequência. Mas ela não respondeu, nem deu atenção ao menino. E ela deu ao menino o nome de Icabode. A glória do Senhor se foi de Israel. Que a glória do Senhor não vá de ti. Que esteja em você. É a presença, é o Espírito Santo em tua vida. Que você não se afaste de Deus. Que você entenda que Ele está no controle. Né? Que não seja berrado Icabode, que a glória do Senhor se foi do meio do povo, mas que a glória do Senhor está sobre nós. É Cristo. É a nova aliança. Somos, então, herdeiros dessa nova aliança. E que você possa ter entendido isso nessa noite. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Nós, do começo, estivemos orando. Eu quero agradecer a sua presença que esteve conosco também nessa nossa sala de estudo. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Continue entendendo isso dentro da palavra. Continue lendo agora à noite, antes de você ir dormir, 1 Samuel, 2 Samuel, lá a partir do capítulo 4, 5, 6 e 7, para você compreender mais sobre essa história e saiba que Deus está no controle de todas as coisas. A providência de Deus está sobre nossas vidas, está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre a sua família, em nome de Jesus. Creia nisso, fique na paz, meu amado irmão. Estivemos que você assistiu. Depois que terminar, volte lá no comecinho para você assistir as orações. Amém? Em nome de Jesus. Abençoado. E que não seja o grito na sua casa, Icabode, mas que seja assim, a presença do Senhor está na minha casa, está na minha família, está na minha vida. O Espírito de Deus está em nossas vidas. Amém? Seja abençoado, que Deus encha o seu coração de alegria. Obrigado por ter acompanhado todinha a aula, nessa 1h30 mais ou menos que nós estivemos juntos. Que Deus abençoe sua vida e que enche o seu coração de alegria. Estamos continuando orando e continuando clamando ao Senhor em nome de Jesus, tá bom? Sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e ensino também, né? Um culto de oração. Logo, logo nós iremos iniciar campanhas de oração ali também na igreja, né, nesse culto, mas é um culto de oração que você possa estar orando conosco. É interessante que nós queremos retomar as nossas quartas-feiras para o nosso círculo de oração. Então você que está nos assistindo, vai convidando os irmãos, eu vou postar novamente aí quarta-feira, né, das 19 às 20 horas, lá na igreja, um círculo de oração, para que você possa nos acompanhar em oração, clamando também e orando e buscando a presença do Senhor, tá bom? Esse é um tempo de oração e nós precisamos voltar com o nosso círculo de oração, por isso eu convoco a igreja a voltarmos ao nosso círculo de oração na quarta-feira, das 19 às 20 horas, em nome do Senhor Jesus. Publique isso, espalhe essa notícia, esteja junto conosco, esse é o tempo de oração e de buscar o Senhor, não de gospels, mas é de ficar apegado a Deus e lançar fora tudo isso para deixar o Senhor no controle de todas as coisas. E Ele governa a nossa vida e nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso e eu creio que você também entende e que Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Fique na paz
e que esteja uma excelente semana em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe e um grande beijo.